Oi, oi, seja muito bem-vindo a mais um Encontros com a Su. Eu sou Suelen Cernadas e hoje a gente vai falar sobre os 5 mitos que impedem você de chegar ao orgasmo. Então deixa eu já colocar aqui, fixar o comentário. Pronto, fixei. Então seja muito bem-vindo a mais uma live. Eu sou Suelen Cernadas, psicóloga, sexóloga. Tenho 16 anos aí de atendimento, de experiência em consultório. E hoje eu vou falar sobre os mitos, né? E por que eu resolvi falar sobre isso? Porque eu vejo o quanto que mitos atrapalham a nossa vida como um todo. Mas eu vou falar aqui da nossa vida sexual, né? Então, o que são mitos? Mitos são historinhas, né, que a gente ouve, são crenças, são coisas que outras pessoas falaram e que acaba se tornando uma realidade, uma verdade pra gente, né? Então, o quanto que às vezes a gente escuta histórias que muitas das vezes até não fazem parte da nossa vida, mas a gente nunca parou pra pensar. E aí eu te pergunto, será que não tem alguma coisa, alguma fala, alguma crendice, alguma crença aí que você meio que trouxe da sua família de origem, dos seus pais, dos seus avós, de algum tio, que de repente você simplesmente nunca parou para pensar e não faz sentido hoje na sua vida? Por exemplo, eu tinha... Eu não vou lembrar exatamente agora, mas assim, eu vi muitas clientes minhas que tinham questões. Eu tinha, tá? Mas é porque eu vou falar dessa cliente que me chama muita atenção. Ela tinha uma coisa de que não podia encostar lá embaixo, né? E ela, sei lá que idade, né? Assim, ela lembra vagamente, mas eu lembro que a mãe brigava com ela, mas assim, dela tomar susto. Então, tipo, tira a mão daí! Tira que não sei o que, não sei o que lá, sabe? E aí ela, tipo assim, ela não podia se tocar. E ela chegou o quê? Com uma dificuldade de ter orgasmo. Ela nunca tinha se tocado. E ela, já casada e tudo. E toda vez que o marido tocava nela, ela ficava nervosa. Era exatamente isso que ela falava. Eu ficava nervosa, dava meio que uma ansiedade. E aí eu fui perguntando, né, como é que foi isso. E aí a gente chegou nessa história de que a mãe, quando via ela, tipo assim, sei lá, coçando, não era nem se tocando não, porque ela era criança, falava de uma forma muito autoritária, brigando muito, e ela não entendia nada, porque tipo assim, meu Deus, eu tô quase matando alguém, né? E aí o quanto que isso realmente atrapalhou ela. Mas, por exemplo, você já deve ter ouvido alguma frase de tipo: sexo é sujo, não pode se masturbar, vai ter pelo na mão. Deixa eu ver. Se você tiver aí alguma dessas crenças ou algum desses mitos, escreve aqui pra mim. Muito comum isso antigamente. É verdade, muito comum. Ela quando chegou, ela devia ter seus 40 e pouquinho. E é verdade, os pais eram mais velhos, ela era temporão de 3, né? Eram 3 filhos. A diferença de um pro outro era 20 anos do mais velho. Aí tinha uma do meio que era próxima a esse mais velho. E ela tinha 20 anos de diferença. Então, assim, era temporão e era uma realidade completamente diferente. E o quanto que isso atrapalhou a sexualidade dela. Então, esses mitos... o quanto que atrapalha. E aí eu queria saber se você tem alguma dessas frases aí. Por exemplo, eu ouvi muito, né, que sexo antes do casamento é pecado, que sexo não pode, que se masturbar é feio, que deixa eu ver o que é mais que eu já ouvi, que só como é que era? Tipo, só as putas, né? Que transavam e tudo. Ah, e essa então, essa eu ouvi, não comigo não, mas quem tinha... Olha, gente, que bizarro. Não foi ninguém da minha família que falou não, mas que mulher que tinha prazer era puta. Olha que absurdo, cara. Muito, muito, muito bizarro. Eu não sei se você já ouviu isso.
Eu já ouvi, admito que não lembro se foi em consultório, se foi alguém que falou. Não lembro exatamente como foi essa frase aí, mas essa me chamou a atenção. Porque imagina uma mulher que escuta isso. Então vamos lá, como é que se formam essas crenças e como é que essas crenças se tornam mitos, né? Quando você ouve alguma situação do tipo, não pode se tocar porque é sujo, vamos botar, sexo é sujo, sexo é pecado, sexo é errado, sexo é feio. Aí você vai ouvindo isso durante, sei lá, anos. Tira a mão daí que não pode. Tira a mão daí que é feio. Tira a mão daí que é sujo. Eu ouvi isso... Agora, eu até comentei na live aqui, um professor, a menininha não sabia se expressar, pequenininha, tava com a mão lá embaixo, né? E aí coçando, e aí o cara falou, o professor falou, tira a mão daí que é sujo, menina, tira a mão daí, não pode. Aí eu olhei, eu falei, caramba, ela não é minha filha e ele não é. Aí eu fui tentar, né, ajudar ali, falar, vem pra cá, fulaninha, vamos lá fazer outra coisa. Por quê? Toda vez que alguém vem falar comigo, né, sobre essa questão de sexualidade infantil e tudo, eu sempre falo para as pessoas que a gente não pode enfatizar aquilo ali, né? Nem dizer que tá certo, nem dizer que tá errado. Simplesmente a gente tem que tirar a atenção, o foco daquilo ali e colocar numa outra coisa. Que foi o que eu fiz com aquela menininha lá naquela hora. E você vê, o professor nem era velho, tá? Mas ele falou, tira a mão daí, menina, que é sujo, que é feio, não pode. E aí, ok, eu entendi ele numa posição de professor, mas eu também fiquei me perguntando, caramba, o quanto que isso não pode se formar, né, uma crença, um mito e tudo. E aí eu tirei ela daquele foco ali, distraí ela e realmente depois ela foi, até queria fazer xixi mesmo e pronto. E depois parou de ficar coçando lá as coisas. Mas imagina se você vai ouvindo isso ao longo de anos e anos e anos e anos, isso se torna uma verdade. Você realmente começa a acreditar nisso. E aí, se isso se torna uma verdade, você acredita nisso. Então, acabou. Sexo é errado. Não posso me tocar porque é feio, porque é sujo. Aí você fica como? Caraca, não posso. Só que aí, enquanto você tá no início da adolescência, na adolescência, beleza, você vai levando isso... Ai, não vou dizer mais natural, né? Porque não é a melhor palavra que eu tô dizendo aqui, mas vai se levando. Agora, quando você vai pra vida adulta, quando você inicia a sua vida sexual, imagina você tá lá, ou num relacionamento, ou casada, mas você já tá sexualmente ativa e como é que se faz? Quando você escuta e acredita que sexo é sujo, que se tocar é feio, que não pode, que é errado. Olha o quanto que isso atrapalha a sua vida sexual e o quanto que isso te impede de chegar ao orgasmo. Eu já falei desse caso aqui, mas eu atendi um casal que os dois eram virgens, não sabia nem por onde começar e ela sentia muita cosquinha quando ele mexia lá nela, então, ou seja, eles simplesmente não mexiam. Ele não mexia nela, ela não mexia nela mesmo e ficava por isso mesmo. Então, o quanto que aquilo ali atrapalhou, e eles vieram para terapia justamente por causa disso, só que eles acabaram não ficando muitas sessões, mas o quanto que tinha ali, né, de crenças, de mitos, que para eles eu percebia que era muito difícil de desmistificar aquilo ali. Como assim isso é normal? Como assim eu posso ter prazer? Como assim, sabe? Eu via muito, muito isso estampado no rosto dos dois. Mas o quanto que quando você não conhece o seu corpo, quando você não sabe como funciona, né? De que forma ele vai funcionar, fica muito difícil. É que nem, por exemplo, um carro. Imagina você compra um carro zero. Ai, tá gelado. Imagina você compra um carro zero, automático. E você não sabe, você sempre dirigiu carro manual.
caramba, você vai precisar dar uma estudada, você vai precisar conhecer ali como é que funciona o câmbio, como é que é o acelerar, né? A gente quando a gente faz aula de direção, é justamente pra gente aprender. Então, a gente precisa conhecer o carro, principalmente quando é um carro, por exemplo, que vai do câmbio manual pro automático. Do mesmo jeito é a gente precisa conhecer o nosso corpo quando a gente quiser experimentar o nosso corpo, desfrutar mais, ter mais prazer sobre ele. Então, sim, é muito importante a gente ter esse tipo de conhecimento. Eu acreditei por muito tempo na cegonha, sim. O quanto que isso realmente atrapalha, porque aí você fica, como assim, não é a cegonha? Por exemplo, os meus filhos, na verdade, eles nunca perguntaram exatamente, mas eles sabem que é a sementinha do papai que fica dentro da mamãe, mas nunca perguntou como essa sementinha entra. Simplesmente, uma vez ele perguntou e eu falei, não, papai, a sementinha do papai vem pra dentro da mamãe e aí se juntam pra formar o embrião. Pronto. Aquilo ali pra ele foi suficiente naquele momento. E quanto mais ele vai crescendo, em algum momento ele vai aumentando a curiosidade e a gente vai sempre aos pouquinhos e sempre identificando o quanto que a resposta foi atendida. Porque senão, às vezes, por exemplo, eu já vi muitas pessoas desconversarem sobre o tema e não explicarem para os filhos com medo de repente, tipo, sei lá, eu já ouvi isso. Ah, não, mas, sei lá, criança com 8 anos, não, mas assim ele pode iniciar a vida sexual dele. Oi? Que isso, pelo amor de Deus. Não é uma informação que vai fazer ele iniciar a vida sexual dele, não. É, na verdade, a informação que vai ajudá-lo a ter um conhecimento e até poder falar, não, isso aqui realmente eu não quero. Mas é muito diferente você falar para uma criança de 8 anos para um adolescente de 13, 14, 15 anos. Então, você sempre precisa falar de uma forma bem clara e natural, porque a sexualidade ela é natural do ser humano e a gente não pode colocar medos e tabus e coisas muito grandes, porque senão isso acaba atrapalhando muito a sexualidade na vida adulta, quando realmente precisa ir para a vida sexual. E não adianta que, se não tiver informação, vai chegar na vida adulta e vai falar, e agora? Eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem o que fazer. Então é muito importante, por exemplo, a gente já ir desmistificando todos esses tabus, esses mitos e essas crenças que acabam atrapalhando e impedindo você de chegar ao orgasmo. Por exemplo, eu vou contar aqui algumas que eu anotei, que eu já ouvi em consultório, e se você tiver, de repente, alguma outra crença aí, alguma outra coisa que você ouviu aí, pode escrever aqui que eu comento sem falar seu nome, tá? Mas, por exemplo, eu já ouvi que só as novinhas podem gozar, podem chegar ao orgasmo. Oi? Como assim? Ah, então depois dos 50 a mulher não pode mais ter orgasmo. Eu já ouvi isso. E aí é muito bizarro quando a gente escuta isso. Por exemplo, eu atendi uma vez uma cliente que ela chegou, ela devia estar com os seus 55, 56 anos, mas eu sei que ela já era avó e tudo, e o marido dela tinha falecido e ela simplesmente conheceu uma pessoa e ela ficou com essa coisa de, não, mas tipo assim, e agora? Mas o que eu vou fazer? Porque... E ela tava, sentindo umas coisas dentro dela, tava ficando excitada, mas ela falou, não, mas como assim? Eu não tenho mais idade para ter orgasmo. E aí, imagina, fui trabalhando, fui desconstruindo isso, na vida dela, para ela poder entender a importância de não tem idade para se ter orgasmo, não tem idade para se ter prazer, sabe? Eu te digo assim, quando você inicia a vida sexual, eu tô falando quando você é adulta. Eu também não sou a favor de sexo na adolescência. Eu acho que a adolescência é uma idade aí bem vulnerável que infelizmente, acho que a mídia, a sociedade impõe aí umas coisas que eu particularmente sou um pouco contra. Eu acho que são muito novos para iniciar uma vida sexual.
e o quanto que isso atrapalha também lá quando se tornam adultos. Então, eu tô falando de adultos quando vão iniciar a vida sexual e o quanto que isso acaba atrapalhando. E aí, por exemplo, você escuta uma pessoa de 50 e poucos anos que está num relacionamento novo porque ficou viúva e tudo, ou até mesmo se ela tivesse no casamento dela, ela não pode, mas você vê, é interessante porque foi vindo dela, ela falou exatamente essa frase: mas eu não posso ter mais orgasmo, eu não tenho idade para isso. Não, você tem. E aí, né, a gente conseguiu desmistificar e ela conseguiu ter orgasmo. E ela falou que foi a coisa mais maravilhosa do mundo, que ela nunca tinha tido aquela sensação tão maravilhosa. E o quanto que aquilo ali foi bom, e ela foi se permitindo, ela foi desmistificando isso. Eu, por exemplo, no meu método Prazer a 2, são 2 módulos, eu tenho mais de 10 aulas que eu falo exatamente sobre a questão da mentalidade, o quanto que é importante a gente mudar toda a nossa mentalidade, desconstruir, ressignificar, né, palavras, frases, crenças, para justamente quando a gente iniciar a parte prática, a gente tá com todos esses recursos emocionais lá em cima. Então é importantíssimo você poder ter isso dentro de você. Então, sim, é muito importante você entender que não tem idade para se ter orgasmo, para se fazer sexo. Quando você é sexualmente ativo e você quer estar. Eu já vi casais com 70 e poucos anos fazendo sexo e eu acho maravilhoso, sabe? Admito que depois dos 80, que eu me lembre, eu nunca atendi, não. Já vi, mas aí vi em vídeo, né? Em coisas assim, mas de atendimento mesmo, não. O máximo foi 75 anos. E, cara, é isso aí. Eu acho super importante, eu sou super a favor disso, sabe? Então, vamos lá. Outro mito que eu vejo muito. Ah, você só consegue ter orgasmo pelo clitóris. Não. Eu até trouxe aqui, né, eu tava gravando um vídeo mais cedo, e aí eu acabei deixando aqui pra gente poder entender. Esse aqui, pra quem não sabe, é o clitóris. Essa partezinha aqui é a partezinha que fica pra fora. Só que olha como é que ele é dentro da nossa vagina, tá vendo? Então, quando o pênis penetra no canal vaginal, ele também dá uma roçada no clitóris. Essa parte superior aqui da nossa vagina é a parte mais prazerosa mesmo. E os primeiros 4, 5 centímetros do nosso canal vaginal é onde a gente tem mais prazer. Lá o fundo do canal vaginal, né, as paredes, mas depois dos 5 centímetros a gente acaba não tendo. Não é uma coisa tão inervada, não é uma coisa em que a gente tenha muita sensibilidade prazerosa nesse sentido. Então, quanto mais a gente estimular o início do canal vaginal, melhor pra gente. Então, você acha que você só consegue ter orgasmo pelo clitóris? Não. Existem vários tipos de orgasmo. E o que eu quero que você entenda, caso você ainda não saiba disso, é que o orgasmo são essas sensações que o seu corpo tem. E são sensações tanto físicas, fisiológicas, quanto sensações emocionais. É quando você não controla o seu corpo. É quando você está no ponto máximo de prazer. É quando você, por exemplo, você tem contrações musculares no seu corpo involuntárias. A sua vulva, ela aumenta de tamanho, ela também contrai e relaxa de uma forma em que você não consegue controlar. Você acaba tendo um aumento da frequência respiratória, um aumento da frequência cardíaca, sua pupila dilata. Então tem várias coisas que acontecem no seu corpo. O estímulo varia, mas essas sensações, não necessariamente você também precisa ter todas essas sensações que eu estou descrevendo aqui. Mas são sensações que, se você já teve, então você já teve aí um orgasmo. Você não precisa, para se ter um orgasmo precisa ter no mínimo 3. Não existe isso, tá? Mas é importante você saber de todas essas sensações para quando você tiver, você poder identificar e falar:
Ai, nossa, eu tive isso, que bom, que sensação boa e tudo. Então existe o orgasmo clitoriano, o orgasmo vaginal, o orgasmo pelo ponto G, né, que é essa partezinha aqui superior, o orgasmo pelo ânus, o orgasmo pelos seios, o orgasmo mamário, né? O orgasmo múltiplo, que é quando você tem vários orgasmos aí ao mesmo tempo, não, na mesma relação. O orgasmo do ponto C, lá do cérvix, né? Lá no final, quase colando na parede do útero. O orgasmo fazendo exercício, o orgasmo dormindo. Então, são vários tipos de orgasmo que você pode ter. E você vê, o orgasmo dormindo, você vai estimular o quê? A sua imaginação, o seu cérebro, o sonho. Às vezes você não vai tocar em nada no seu corpo e você vai ter o orgasmo. Por quê? O seu cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginário. Por isso que eu falo muito da gente poder fantasiar, da gente poder usar a nossa imaginação ao nosso favor. Porque sim, através dos sonhos, por exemplo, quem já teve orgasmo dormindo sabe exatamente essa sensação que eu estou descrevendo, que é como se você tivesse tido ali a penetração, o contato, o manuseio e tudo. E não, foi tudo pela sua cabeça. Eu acho a coisa mais incrível que tem do nosso corpo a gente conseguir, através da nossa imaginação, através do nosso funcionamento do nosso cérebro, a gente conseguir chegar ao orgasmo. Então, não existe um tipo só de orgasmo, tá? Existem vários estímulos que você pode usar. Eu falei só alguns aqui, mas ainda assim, tem gente que pode ter orgasmo. Por exemplo, tem uns fetiches aí, né? Que tem pessoas que têm orgasmo. Eu já atendi um cliente que ele tinha orgasmo só de encostar no pé da mulher. Eu tenho um nome, mas eu não lembro agora quais são. Eu não lembro desses nomes todos, não. Mas existem. Eu lembro quando eu era bem mais nova, que eu assisti o Discovery Home and Health. E tinha um negócio desse, de pessoas que tinham fetiches com couro, com bola, não sei o quê. E aí chegava realmente ao orgasmo só de manusear esses objetos. Então, você vê como é que existem vários tipos de estímulos que você pode usar aí, mas eu falei só alguns, mas que serve para você entender que, sim, isso é um mito ter só um tipo de orgasmo, que não, só dá pra ter pelo clitóris. Não dá pra você ter por várias partes do seu corpo. O outro é um mito que eu cheguei a falar aqui um pouco, que é eu não posso me tocar. E aí quando você fala que você não pode se tocar, de repente você ouviu lá atrás alguém dizendo que é feio, é sujo, é errado, é pecado, meninas não fazem isso. E aí o quanto que você, quando vai ter esse momento você com você mesma, você não consegue. Porque realmente cria um bloqueio ali. Você fala, não, mas eu tô fazendo uma coisa errada. Não, mas eu não posso fazer isso. E isso, né? Então, não é à toa que eu falo muito lá no dentro do meu método Prazer a Dois, porque eu sei que é uma tarefa desafiadora você desmistificar aí para você conseguir. Por isso que eu dedico 2 módulos inteiros e algumas aulas sobre esse tema, porque eu sei o quanto que é importante a gente desmistificar tudo isso e ressignificar algumas coisas que hoje não fazem mais parte do seu dia a dia ali, daquela sua realidade atual. Por exemplo, outro mito aqui, mulher não precisa ter prazer. Não, como assim? Mulher pode ter prazer e não importa a idade. Isso também tem muito a ver com o que eu falei lá a respeito que a mulher não tem idade. A mulher tem idade sim, e a mulher pode ter prazer em qualquer idade, não importa. Porque, por exemplo, eu já vi alguns casais que não têm mais a penetração em si, mas ainda assim conseguem se estimular de outras formas e ter prazer de outras formas e chegar ao orgasmo de outras formas, não só mais pela atividade sexual em si da penetração.
Então é possível sim, mulher pode, deve e precisa ter prazer. Não tem essa de... Por quê? Até quando a gente estava falando no início da live, né? Tem muitos tabus aí que são lá de 1900 e bolinha, né? Em que as mulheres não podiam se expressar. As mulheres, elas tinham que sempre obedecer e tudo. E não podiam falar ou colocar para fora os seus desejos. Então eu imagino o quanto de frustração que isso foi passando de geração em geração e que eu imagino que até hoje isso ainda deva acontecer, né? Alguém falar, não, mas a gente não pode ter prazer, não, mas isso é coisa só do homem, quem faz isso é tarará, né? É puta, é garota, não sei o quê. E não, pelo amor de Deus, a mulher pode sim, ela pode ter prazer sozinha, ela pode ter prazer com seu cônjuge, ela pode ter prazer do jeito que ela pode ter prazer com vibrador, ela pode ter prazer do jeito que ela quiser. Mas o importante é ela ter prazer. Então, sim, é muito importante a gente desmistificar isso aí. Por exemplo, a mulher só tem um tipo de orgasmo. Não, a mulher pode ter vários tipos de orgasmo, né? E não só, por exemplo, pelo clitóris, como eu falei lá. O clitóris é 1, 2. Eu falei os outros aqui que é possível de se ter. E sim, se a mulher ela já teve a sensação do orgasmo, se ela estimular outras partes do corpo, ela pode sim ter o orgasmo. Agora, se a mulher nunca teve, existem estudos que dizem que 10% da população mundial nunca terão orgasmos. E não se sabe explicar por quê. É muito interessante isso. Mas tem muitas mulheres que, de repente, nunca vão ter e não se tem como explicar. Eu, na verdade, nunca atendi ninguém que nunca teve, mas queria ter. Eu já atendi pessoas que isso nunca foi, a gente nunca trabalhou, porque era como se fosse, tipo assim, ela até se considerava uma coisa meio assexuada, entendeu? Mas quem, por exemplo, chegou até mim por dificuldade de ter orgasmo, passou a ter orgasmo, entendeu? Porque a gente foi trabalhando todas as questões emocionais, o que na maioria das vezes, 99% das mulheres que chegaram pra mim eram por questões emocionais, né? Pouquíssimas foram por questões fisiológicas e tudo. Então, eu te digo que sim, é super possível. Eu nunca atendi aí dentro desses 10%. De repente, essa cliente que eu te falei que era uma cliente que se considerava assexuada, de repente ela fazia parte aí desses 10% da anorgasmia. Por exemplo, um outro mito que eu escuto muito isso, de achar que é só o homem que pode dar prazer ou que sabe dar prazer para a mulher. E eu te digo que isso é um mito, isso não é uma verdade. O homem não pode ser o único responsável. Entenda, é você que conhece o seu corpo, ou é você que deveria conhecer o seu corpo mais do que qualquer outra pessoa nessa face da terra. Porque o corpo é seu. Quando a gente é pequenininho, né, e eu falo isso muito com os meus filhos, eu brinco com eles, porque eu falo assim, meu filho, ninguém te conhece mais do que eu. E é verdade. Mas vai ter uma hora, por exemplo, quando a minha mãe fala isso pra mim, hoje eu, né, com 40 anos, eu acho graça, mas ela às vezes fala, ah, filha, até parece você... Que houve? Ah, achei que você tava falando comigo. Não. Quando a minha mãe chega e fala pra mim, tipo, ah, ninguém te conhece mais do que eu. Eu acho graça, eu acho fofo. Mas não, hoje eu me conheço mais do que ela. E claro, eu não vou falar isso pra ela porque, pô, ela é minha mãe, entendeu? E deixa ela ter esse gostinho de... Que é uma sensação boa de mãe. Mas é óbvio que hoje eu me conheço muito mais. E coisas que ela acha que eu era, né? Porque eu era de um jeito, caramba, eu não moro com a minha mãe. Tem, meu Deus, 14 anos que eu não moro com a minha mãe. Então, assim, eu mudei muito. Muitas coisas aconteceram. Então, eu não sou mais aquela menininha de 24, 25 anos, né? E é muito interessante, porque quando a minha mãe vem aqui e ela fala alguma coisa assim, eu juro, eu acho graça. Mas tudo bem. Agora, ninguém pode te conhecer mais do que você mesma. Então, não coloque essa responsabilidade e esse peso nas mãos dele.
Não coloque esse peso e essa responsabilidade de que é ele que tem que saber te dar prazer. Não, em hipótese alguma. O que você pode fazer é ensiná-lo como você gosta, ensiná-lo como você quer ter prazer com ele e ele aprender e colocar em prática e te dar ainda mais prazer. Mas vocês dois juntos, você mostrando pra ele como você gosta, ele fazendo com você e você, pô, isso é bom, isso não é, assim é melhor, assim não. E vocês dois vão juntos descobrindo. Isso sim é muito bom. Mas não coloque esse peso e essa responsabilidade nas mãos, literalmente nas mãos dele, porque é muito injusto você fazer isso. Então, vamos lá. O outro menstruada não consegue gozar. Eu já ouvi essa história. Não, mas eu nunca... tem gente, são dois, né? Não fazer sexo menstruada e nunca dizer que a mulher não chega ao orgasmo menstruada. A mulher chega ao orgasmo sim, menstruada, não tem nada a ver. O que eu já vi muito acontecer é que quando a mulher ela tá menstruada, ela não gosta. E aí ela não gosta por N razões. Ela não gosta por causa da lambança. Ela não gosta porque de repente ela fica mais inchada, ela fica mais sensível. Dependendo do fluxo, né? Pode incomodar. Agora, eu também já vi muitas mulheres dizerem que tem muito mais prazer quando se transa menstruada e chega ao orgasmo até com mais facilidade. E eu te digo algumas razões. Primeiro, a menstruação ela acaba tendo uma lubrificação, porque a região canal vaginal fica mais lubrificado mesmo, e isso acaba facilitando, né, o atrito ali do pênis com a vagina. E uma outra coisa que é muito importante, que é muito mais emocional, né, psicológico do que qualquer outra coisa quando eu estou menstruada, eu tenho a certeza de que eu não engravidei, tenho a certeza de que eu não vou engravidar, então eu faço um sexo mais relaxada. Fazendo um sexo mais relaxada, eu acabo chegando ao orgasmo com mais facilidade. Eu já ouvi mulheres que falam isso. É claro que eu também já ouvi mulheres que engravidaram menstruadas. Assim... No primeiro dia da menstruação é muito, muito, muito difícil. Eu nunca vi no primeiro dia da menstruação, no segundo dia da menstruação, a mulher engravidar nos 2 primeiros dias da menstruação. Agora, a partir do 3º dia, eu já vi e eu acho super arriscado, tá? Pra mim, assim, transou sem camisinha, mesmo que seja essa história de tirar, gozar antes, gozar fora, gozar... É historinha. Já tive vários, mas vários casos de pessoas que engravidaram porque, gozo fora, eu tiro pra gozar, eu boto um pouquinho, depois eu boto a camisinha. Não vem com essa. Se entrou sem, a probabilidade tá dentro, porque, não sei se você sabe, o homem, antes, né, dele ejacular, e isso é normal mesmo, deixa eu mostrar aqui, lá vou eu correr o risco de ser barrada, mas vou mostrar aqui meu penisvaldo lá na uretra do homem. Eu guardo as coisas tão escondidas, ela sai, né, isso aqui, a uretrazinha, que é por onde sai também a ejaculação, ela, antes de ejacular, ela solta um liquidozinho. E esse liquidozinho é justamente para lubrificar, né? Lubrificar o pênis, né? A glande do pênis e lubrificar também o canal vaginal. E ali já pode conter espermatozoide. Então, muito cuidado. Eu já tive uma cliente, na verdade, essa com certeza. E já ouvi outros casos de... amigas, colegas, psis, que aconteceu isso também. Vai um pouquinho antes, né, sem camisinha, e depois vai e bota a camisinha pra gozar. Engravidou, não tem essa. Então, assim, foi assim que fizemos nosso filho. Olha aí, exatamente. Vai achando mesmo que gozar fora
dar certo. Não tem essa não, gente. Eu não acredito em tabelinha. Eu acredito que é possível sim, porque uma vez saindo, basta um, né? Dos milhões que saem do homem, basta um. Então é muito importante você entender que, por exemplo, quando você tá menstruada, eu já vi muitas mulheres falar: nossa, mas aí eu fico muito mais relaxada, eu sei que eu não vou engravidar, eu sei que eu não engravidei, então fica muito mais tranquilo. Na verdade, pra mim não existe nenhuma possibilidade, se eu não quiser engravidar, de colocar dentro sem nenhum método contraceptivo. É impossível. O Theo nasceu exatamente de um dia que a gente não usou preservativo. Foi uma vez. E quando a gente terminou, eu falei: ih, caramba, eu acho que deu ruim. E aí eu fiquei pensando naquilo. Eu lembro que eu ia apresentar uma palestra no dia seguinte num congresso. Não dormi nada essa noite. Eu lembro que foi de sexta pra sábado. Você vê, eu lembro de tudo, gente. Eu lembro a data. Foi dia 4 de maio. O evento era dia 5 de maio. E simplesmente eu falei: caraca, deu ruim. Eu acho que eu engravidei. E aí comecei a tomar ácido fólico por conta própria. Era pra ter vindo no dia 27. Não veio. Pum. Pimba, engravidei. Então é isso, não existe essa história não, tá? Então, se você não quer, não goze dentro, em hipótese, ou nem coloque sem nenhuma proteção. Então, todas esses mitos, essas objeções, essas crenças, né, que eu falei aqui, são justamente você desmistificar isso para você entender a importância que quando você tá relaxada pro sexo, quando você tá preparada pro sexo, quando você sabe que aquilo ali vai ser bom, vai ser prazeroso pros dois, flui muito melhor. Então sim, existem formas de você desmistificar, de ressignificar, né? E o quanto que isso te ajuda na sua relação sexual, na sua intimidade a dois. Então entenda que você tocar o seu corpo, quando você já é sexualmente ativa, quando você já é dona de si mesma, você pode sim descobrir o seu corpo e ver aonde você pode ter mais prazer. Isso não tem nada de errado, isso não tem nada de sujo, isso não tem nada de feio. Você descobrir aonde você gosta mais, aonde você sente mais prazer. Eu tô falando aqui com mulheres, eu não tô falando aqui com meninas. Eu tô falando aqui com mulheres sexualmente ativas que já estão no relacionamento, muitas das vezes casadas e que não sabem ainda aonde no seu corpo é mais prazeroso ou não. Então é importante você sim se descobrir, mudar a sua mentalidade, entender a importância de você compreender tudo isso. E esse autoconhecimento faz toda a diferença para a sua vida sexual e para a sua chegada ao orgasmo. Porque assim, é exatamente quando a gente muda a nossa mentalidade, é exatamente quando a gente se conhece mais, é exatamente quando a gente se toca mais, se descobre mais, que a gente consegue ter prazer e chegar ao orgasmo. Então, é exatamente por isso que eu tô aqui, pra gente poder ir desmistificando todos esses mitos aí que você de repente já ouviu falar em alguma vez aí, alguma história dessa aí, e que isso acabou se tornando uma verdade na sua vida. Faça uma reflexão agora. Será que tudo isso... Escreve algumas frases de repente que você já ouviu, ou que você hoje acha que é feio. Por exemplo, eu já tive algumas clientes que falavam que sexo oral é nojento e não faz. E aí, o quanto que isso pode atrapalhar aí a sua vida sexual? Oi, gata, eu cada vez mais estou mais tarada por sexo. Quando eu estou sozinha, eu me satisfaço sozinha, eu me masturbo, bato siririca e pra eu passar à vontade. É isso aí. E assim, pessoas que falam aqui, pessoas cristãs, e que a gente fica muito com essa coisa de que é feio, é errado, é pecado, é isso, é aquilo. Gente, a gente descobrir o nosso corpo e a gente poder saber aonde a gente tem prazer, não tem nada de errado nisso, sabe? É muito ruim quando eu vejo pessoas que falam algumas coisas
que podem estar atrapalhando a sua vida sexual. E eu, infelizmente, já vi já vi de pessoas que eu conheço, de casamentos acabarem porque não se permitiram se descobrir mais pro sexo, porque achava que não, mas eu não posso fazer isso, não, mas isso é errado, não, mas isso é feio, não, mas isso é sujo. Pessoas casadas. E aí continuam levando esses bloqueios, né? Todas essas dificuldades aí pro casamento, e o quanto que isso atrapalhou a vida sexual a ponto de, infelizmente, se separarem. Não foi um, nem dois, nem três, não. Infelizmente foram algumas pessoas que eu já conheci que o casamento acabou por uma questão aí sexual. Na verdade, uma questão mal resolvida, né? Mal trabalhada, mal entendida ali pela pessoa, né? E pelo casal ali. Então, entenda o quanto que é importante você se descobrir, você se conhecer, você se tocar, você se permitir e mostrar para ele o quanto, como você gosta, o que você gosta, como você quer. Tudo isso faz toda a diferença para você ter orgasmo, para você ter mais prazer no seu sexo, no seu casamento, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Toda terça e quinta eu faço live às 9h30 da noite. E hoje aí eu fiz uma live de 45 minutos. E é isso. Vou deixar salva, tá bom? Então a gente se vê terça-feira de novo. E nos Reels, e nos Stories, e no feed, e sei lá mais aonde que... Gente, meu TikTok vira e mexe, me bloqueia. Eu acho isso interessantíssimo. Toda vez que eu acho que eu vou postar algum conteúdo lá, pum, eu sou bloqueada. Mas aqui, graças a Deus, estamos continuando pela graça do Senhor. E no YouTube também, Suelen Cernada é sexóloga. Eu também tenho um canal lá que eu falo também sobre sexualidade. Tá bom? Então, um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.